Olá, seja muito bem-vindo ao No Topo Podcast, episódio número 132. Isso mesmo, terceira temporada do No Topo. Esse programa que é feito para você que busca empreender, se inspirar com empreendedores da região, onde toda semana nós trazemos um convidado especial que vai contar a sua história. As dificuldades do empreendedorismo, as felicidades, as histórias boas, as histórias não tão boas, a vida como ela é. Então fique ligadinho nesse episódio de hoje. Olá, Sheila. E aí, pessoal, que prazer estar aqui mais uma vez e agradecer quem está apoiando no Topo a continuar trazendo conteúdos semanais para você. A Econova, inteligência em processos químicos. Para você que tem indústria têxtil, entre em contato com o time da Econova através do QR Code que aparece aqui na tela. E com certeza eles têm um produto aí para sua tinturaria e para sua estamparia. E a BML Patologia, para você que está precisando aí de diagnósticos com agilidade, experiência e com confiança. Não perde tempo, aponta o celular para o QR Code e conversa lá com o time da doutora Paula, da doutora Beatriz. A gente sempre pede para você nos ajudar seguindo no Topo Podcast no Instagram, no Facebook, espalhando, se inscrevendo no canal do YouTube. É a maneira gratuita que você tem aí de nos apoiar, continuar trazendo conteúdos de empreendedorismo. Edinho, já tem uns apetrechos aqui na mesa, o pessoal já está entendendo, já está na descrição do vídeo, mas quem é o nosso convidado de hoje? Legal. Com muito prazer hoje a gente traz aqui um colega de podcast também, que também tem um podcast de empreendedorismo. A gente vai abordar sobre isso, né? Esse movimento todo que a gente vem tentando incentivar aí na nossa região, de principalmente inspirar as pessoas. O nosso convidado de hoje também faz uma parte disso e também ele tem a sua própria empresa, então a gente vai abordar aí os dois assuntos. Seja muito bem-vindo, Felipe Rangel Pereira, da Arte Pro Comunicação. Obrigado, cara, por convidar, por a gente ter a oportunidade de a gente bater um papo, né, Edinho, Silvio. Agradecer demais, cara, tô feliz de poder fazer esse movimento aí do empreendedorismo e ir mais para frente, né, através da internet a gente consegue fazer isso. E eu tô aqui para nós bater um papo. Legal, cara, seja muito bem-vindo. A gente sempre fala, né, que o empreendedor é um cara muito sozinho, né, ele é um cara que, poxa, ele tem que tomar as decisões às vezes. E, cara, ele não tem muito com quem se aconselhar, né? Porque quando tu é um funcionário, você tem o chefe imediato, ou tem o dono da empresa. Tem preocupação, né? Então, cara, movimentos como esse, né? Como o teu podcast, o No Topo e outros podcasts, eles ajudam a trazer conteúdo e o cara consegue refletir um pouquinho sobre decisões, né? Que tenha tomado e que possa tomar diferente dali em diante. Então, espero que seja um programa nesse sentido. Legal. Queria começar no comecinho, cara. Como é que começa o Felipe aí na carreira de CLT, muito provavelmente no começo? Cara, como é que foi esse início aí de trajetória? Primeiro, cara, eu quero dizer meu nome completo, né? Vamos falar, Felipe Rangel Pereira. Eu tenho 37 anos, sou casado, tenho um menino, Arthur Rangel, de 4 anos. E, cara, quando iniciei a minha jornada aí no CLT, né? Comecei como CLT. Eu comecei como desenhista, até trouxe uma pastinha aqui. Acho que tá legal mostrar. Será que vai pegar ali? Vai. Pega. Ó, né? Tem vários desenhos aqui. Eu fui considerado o melhor desenhista do Brasil, tá? Olha só. Caramba. Segundo a minha mãe, né? Eu ia perguntar que ano e em qual instituto, né? A vida inteira e desde que nasceu. Isso, não, minha mãezinha querida, mandar um beijo pra ela. Ela sempre me achou um bom desenhista, um excelente desenhista. Sempre falou que fui o melhor desenhista do mundo, né? Mas, cara, comecei... Deus me deu um dom, desde de criança eu já desenhava, né? E aí a minha família sempre percebeu isso, principalmente meus tios, né, que eram da área têxtil. E muito cedo comecei a trabalhar com eles. E, cara, comecei a desenhar, comecei a fazer alguns trabalhos. E nesse meio tempo aí, os meus tios começaram a atender grandes marcas. E, cara, comecei a fazer desenhos. E esses desenhos, as marcas começaram a fazer visita na empresa, né? Mais ou menos como funciona a parte têxtil ali, né? Os compradores vinham. E a gente começou a apresentar alguns desenhos meus ali, né? Eu vivia sentado na mesa desenhando. Para estampar numa camiseta. E aí, cara, comecei a desenhar para grandes marcas, assim, né? Wave Hunter da Gang, para Renner, né? Caramba! Da Renner, ela era... Isso com 18 anos de idade? Lá no começo da carreira? Isso, tinha 18, 19 mais ou menos. Porque logo depois eu conheci a Suelen, né? Conheci a minha esposa, então a gente está bastante tempo juntos. Eu tinha, na verdade, quando eu conheci ela, eu tinha 17 anos, para ter uma ideia. Então, aí nessa época ali, eu já desenhava, né? Eu já era desenhista, já trabalhava desenvolvendo estampa. E aí, bom, cara, esse foi o meu começo, assim.
comecei no ramo de desenho. Uhum. Comecei a desenhar, pintava a parede, grafitava, fazia letreiro pintado à mão. Caramba. Então, hoje De a fato, área... de fato, uma coisa que você sempre dom. gostou desde criança. Porque, assim, sempre fui incentivado a isso. Ó, tu tem talento. Na escola falava, tu tem talento. Ó, tu até desenhista. Eu era conhecido como desenhista. Então, isso foi me estimulando. Foi algo que eu fui criando essa crença de que eu sabia desenhar e acabei indo para esse ramo do desenho, né? E vai se desenvolvendo cada vez mais também, né? Isso, daí eu fui aplicando e automaticamente tu vai desenvolvendo e criando mais habilidade no desenho, né? Uhum. E, cara, esse foi o meu principal começo, assim, né? Do desenho que eu me lembro muito bem. E aí, cara, quando eu conheci a Suelen, a minha esposa, eu era CLT, trabalhei na Cativa também com desenho. E logo que eu conheci ela, eu decidi empreender sozinho. Isso muito cedo. Já com cerca ali de 18 anos, mais ou menos. 18, 19. Eu comecei a empreender sozinho. Eu fui para casa e eu tinha um computador. Eu percebi que os meus desenhos eu podia desenhar em casa e vender para marcas. Como freelancer, né? assim, né? Isso, porque como a gente tem uma região aqui, Blumenau, Pomerode. Eu sou de Pomerode, tá? Esqueci de falar. Eu sou, legal. Nasci em Pomerode. Morei Eu até tenho um vínculo aí com o Pomerode. Morei até os meus 12 anos, depois eu vim para Blumenau, né? Legal. E aí eu comecei a desenhar para algumas marcas, Pomerode, Blumenau, em casa mesmo. E... Já fazendo um home office 20 anos atrás. Isso, um home office 20 anos atrás. Tinha ali as minhas canetinhas, meus lápis, minhas pesquisas, as marcas mandavam briefing, desenhavam. E, cara, logo depois, assim, eu não lembro exatamente o tempo, mas comecei a empreender, logo depois veio o primeiro susto, assim, né? A primeira frustração. Não sei se vocês lembram, cara, tu que é Edinho, tu que é da área de têxtil, começou a vir uns CDs com vários arquivos de Corel, todo separadinho, assim. E esses arquivos tu montava centenas de estampas. E aí, cara, na época eu cobrava R$300 uma estampa pronta e tal. E aquele CD eles pagavam R$30. E tu podia fazer combinações. Tu podia fazer vários modelos de estampa. Tipo um canvas de hoje, assim, tipo canvas na época. E aí, cara, isso aí foi triste, porque desvalorizou todo o meu trabalho, que era exclusivo, né? Fazia todo o desenho à mão. E realmente a mão era trabalhoso, né, cara? E quando eu vi aquilo dali, eu realmente via que aquilo era... É que a mão era um talento mesmo, né? A mão é um talento, E ali o CD, cara, eu entendi que aquilo dali era bom. Só que não tinha... Eu tentei vender que aquilo não tinha exclusividade. Todo mundo ia montar alguma coisa, cara, sempre ia usar o mesmo elemento. E as marcas não estavam nem aí. Tipo, eles queriam fazer estampa e, cara, ficou bonitinho, tá ótimo. Sim, redução de custo. Exatamente, custo. E aí, cara, foi a primeira lapada, né? Primeiro tombo, assim, que eu vivi. E aí muitas coisas aconteceram, né? Numa linha do tempo. A gente tá falando de que ano, mais ou menos, assim? Cara, 20 anos atrás, mais ou menos, né? Em 2004, mais ou menos. Isso. Por aí, tá? Porque eu fiquei com a Suelen nesse meio tempo, trabalhando. Aí eu fui para Ilhota, porque daí eu percebi uma oportunidade em Ilhota. Da mesma coisa no desenho. Eu fui para lá. Para ter uma... Na verdade, eu tocava numa banda também. Tu falou de banda, eu tocava, né? Mas eu tocava na igreja, cara. E eu tocava num ministério que tocava em vários lugares. Então, eu era ministro de louvor, assim, né? Cantava e tal. E aí eu tive a oportunidade de tocar numa igreja lá em Ilhota. E aí eu fui para lá e pensei... Cara, aqui em Ilhota a galera usa box. E as box tinham umas estampas, tipo, que nem tem umas estampas de dragão e tal. Pensei, cara, eu vou pegar com a minha pasta, essa pasta aqui, cara... Essa pasta já rodou. Exatamente essa pasta. Por isso que eu guardo, né? Até a minha primeira logo, né? Da Arte Pro e tal. E eu rodei com muito essa pasta debaixo do braço. E aí eu comecei a passar em Ilhota e, cara, ofereci. Eu sou desenhista, eu posso vender o desenho para botar na estampa da box e tal. E, passei em todo mundo, porque Ilhota também é bem pequena, né? Sim. 2 dias ali eu fazia todos os clientes. E eu comecei a desenhar e aí... Como o Ilhota é pequeno, o pessoal começou a... tem um desenhista na cidade, eu era novo, cidade pequena. E aí eu consegui, além de desenhar para as estampas de cueca, de box, eu comecei a dar aula no Marcos Konder, que é a escola lá de Ilhota. Mas aula de quê? De desenho. Porque eles acharam que legal. Eles só quanto que tu cobra pro aluno? Eu falei, olha, cara, sei lá, uns R$15. Toda semana ele faz, eu não tinha noção. Claro, sabe? claro. Só que esses R$15, cara, sei lá,
50% da escola começou a fazer o curso comigo. Caramba. Mas Então- tu tinha noção, assim, de ensinar a fazer? Porque isso é uma coisa que tem muito dom, né? E aí, como é Cara, que tinha ensina assim, desenho? tipo, daí, claro, daí eu pesquisei e tal. Naquele momento eu comecei a ensinar o palitinho, daí como tu faz o corpo do palitinho, sabe aquela... Sim. Fui Bem desenvolvendo, passo cara, a passo mostrando mesmo. desenhos. Aí, lógico, as ferramentas que eu usava, as canetas, por que eu usava aquela caneta, eu fui começando a dar aquela aula que cobrava R$15, cara. Sim, sim. Então, tipo assim, só da pessoa estar ali e fazer um desenho era uma aula de artes. Tu pagava R$15 por mês. Então era muito barato. Eu não tinha noção de se Claro, era barato claro, ou não. claro. Mas aquilo também me deu muita. Me deu Uma me deu uma cancha, grana né? Uma boa, bagagem. assim. Me deu uma grana boa também mensal, né? E aí, cara, ali começa a minha história da Arte Pro. Foi ali em Ilhota. Eu tinha um sócio lá em Ilhota. Na verdade, esse meu sócio, ele me conheceu também através do desenho. O pai dele era político lá em Ilhota. E ele, olha, cara, eu tinha uma empresa de plotagem e tal, e tu não quer, o meu pai tem uma sala para alugar, tu não quer montar um negócio junto comigo? E, enfim, nesse tempo que eu tocava ali e tal, né? Tava por ali, tinha alugado um lugar para ficar, tava vivendo em Ilhota e a minha esposa em Blumenau estudando, a Suelen, né? Que ainda não era minha esposa. E aí, cara, esse cara me convidou a abrir um negócio. Nem sabia o que era ter o sonho de ter uma sala comercial, né, cara? Como se fosse... Esse era o meu sonho, tipo, Sim. ter uma A sala... realização, ter, né? Realização, né? Ter uma salinha e tal. E o aluguel era eu dar uma plotter de recorte, que eu nem imaginava o que era isso, cara. Uma plotter de recorte para fazer adesivo, né? Cortado com faca e tal. E aí, fui atrás dessa máquina. Na época era uma máquina, acho que custava ali 4, 5 mil reais, mais ou menos, né? Era muito dinheiro. E eu, beleza, eu vou colocar a máquina, a gente não paga aluguel e vamos seguir. E Já aí, era cara, Arte eu Pro o tô nome, não? detalhando. Eu tô detalhando bem, Já tá? era Arte Pro o nome? Já era Arte Pro. Esse Arte Pro eu usava na época em Blumenau, eu já chamava Arte Pro porque era arte profissional. Então eu era um artista profissional. Contra o CDzinho que... Exatamente, contra o CD. Talvez bela sacada, né? A arte profissional, cara, profissional era a mão, tal, o dom, Claro, o talento, claro. né? Enfim, aí começamos o nosso negócio lá com a plotter de recorte. E aí eu tive a primeira experiência com a comunicação visual ali em Ilhota. Pegando um paralelo, tu tinha algum tipo de estudo ou era só o Não, feeling cara. da prática mesmo? Não tinha estudo nenhum. Nunca fiz curso de desenho, nada. Sempre foi do Só dom o dom mesmo. mesmo, legal. De tanto que eu praticava e Claro, desenhava claro. e tal, né? Eu tive alguns estímulos na época que eu trabalhei com os meus tios ali, que tinha um cara, ele não era tão bom no desenho, mas ele tinha muita noção, né? O Glauco Lissone, que ele fazia toda a parte de ilustração, botava a cor, ele me ajudava ali, ele me ajudou muito. Então, eu criei muita habilidade na linha de estampa, assim, né? E eu acabei evoluindo, né? Então, cara, você que não desenha e começar a desenhar 2, 3 anos e praticar, tu com certeza vai se tornar um desenhista, né? Se tu buscar, como eu fiz, né? Que era a minha oportunidade naquele momento. Mas voltando lá em Ilhota, a gente começou a comunicação visual de fato em Ilhota, né? E na época, o meu sócio, ele conhecia todo mundo e eu não conhecia ninguém. Então, foi muito fácil no início. Porque, eu voltei, né? Eu voltei com a comunicação visual e começou a fazer alguns serviços. E eu, nesse meio tempo, não entendia nada, continuei desenhando. Box, dando aula de desenho na escola. E tinha um escritório para mim desenhar os meus desenhos das cuecas box, no caso, né? E aí fomos seguindo, fiquei 1 ano lá em Ilhota. Nesse 1 ano, cara, E tu morou lá, não? Ou era eu morei lá, morou lá. E lá em Ilhota eu aprendi a comunicação visual. Óbvio, não aprendi tudo, mas tive a primeira experiência, 1 ano de experiência ali, aplicando um adesivo, o que era uma plotter de recorte, como é que fazia fechamento num córeo. Muito básico, né? Muito básico. Óbvio que depois Mas já a gente é um foi outro evoluindo. mundo para quem fazia estampa para roupa têxtil, né? Ali já era um outro mundo. Eu tinha acesso a um Corel, o Photoshop já estava ali, né? E o que eu precisava para mim, por exemplo, cortar um adesivo na plotter de recorte era só saber mexer na máquina, porque um pouco de noção ali de Corel e tal a gente tinha, né? Só que não deu certo, cara. O meu sócio, esse meu ex-sócio, ele me roubou, tal, né? Eu nunca fui muito envolvido na parte de dinheiro, de financeiro, né? E aí se aproveitou, né? Se aproveitou, tal.
E aí, cara, decidimos... Aí a história, assim, vocês querem que eu conte, Pode, assim, cara, o final pode. do... Vai como lá. aconteceu? É. A minha esposa, já nesse meio tempo ali, no final ali, ela já tinha vindo morar comigo, ela tinha vindo de Blumenau morar comigo em Ilhota. E ela começou a falar, olha, pô, faz tanto tempo. E ela tinha ela estava estudando finanças e tal. Falou, olha, tá muito tempo, peraí, tu tá trabalhando bastante, fazendo hora, e tu tá ganhando só isso daí? Não, tem alguma coisa errada. Ele tá te passando relatório? Cara, eu nem sabia o que era isso. Sim, tava só tacando Tava ficha só- trabalhando. Tava trabalhando, tal, aprendendo, né? Eu entendo hoje, cara, só abrindo um parênteses, que essa minha experiência de 1 ano, eu não recebi aquele dinheiro que eu deveria ter recebido, mas, cara, foi a porta Sim, de entrada para tudo sim, que aconteceu depois. Sim. Então, eu sou muito grato. E a minha esposa começou a me dar esses toques, né? Ó, olha, tá acontecendo alguma coisa. Daí eu comecei a cobrar ele. Falei, cara, tu tem como passar um relatório do que a gente paga, do que entra, do que sai? Não, consigo. E não vinha o relatório. 1 mês depois, cara, me passa um relatório, tô precisando. E aí teve um momento que eu dei o checkmate. Falei para ele, cara, ou a gente faz isso, né, com a pressão psicológica da esposa, sim, né? sim. Ou a gente faz isso, ou eu vou embora, cara. Eu vou embora, vou largar tudo e vou embora. Dele, não, eu vou fazer, tal. E aí, no fim das contas, ele não fez, daí ele ficou preocupado e ele falou, olha, então faz o seguinte, eu dei a sugestão de botar minha esposa. Olha, a gente paga para alguém fazer isso. Então, né, delega para alguém pra gente pelo menos ter esse relatório. E, cara, ele foi meio assim e tal, e no fim, beleza. Dando uma enrolada. Aí beleza. Aí, sei lá, eu vou chutar aqui. 1 semana depois ele falou, cara, isso era bem no final do ano já. Vou pegar umas férias, cara. Vou pegar umas férias e tal. Ele falou, né? Uhum. E eu, não, tudo bem, eu não posso, cara. Pago aluguel, tinha moto. Tinha todas as contas para pagar, ela estava morando comigo e tal, né? Todo mundo sabe que quando Claro. no começo tem as contas para pagar, é muito difícil. E eu vou ficar. E ele, não, beleza, então tu faz o seguinte, tudo que tu gastar de material aí, depois tu só repõe, ok, né? Fio do bigode, né? Deu, não, beleza. E eu e ela começamos a trabalhar, cara. A gente trabalhou, tipo, 1 mês. Não deu 1 mês, assim. Cara, Sem na ele, no hora, caso. Na hora, assim, deu foi Isso que era muito final de nítido. ano. Tipo, um Final do período em ano. que teoricamente é de baixa. É de baixa. Cara, e... Viu a diferença? Mas Ilhota não é baixa, né? Ilhota Sim, sim. Ilhota sim, perfeito. por isso que ali realmente deu uma alavancada boa, né? Que, na verdade, no meu ponto de vista, ele deveria ter ficado, que era o meu melhor momento, né? Claro. E a gente aproveitou nós dois juntos. E aí, cara, assim, em pouco tempo, sei lá, 1, 2 semanas, a gente já percebeu, cara, tá Tinha tudo alguma coisa errado. errada. Tá É. tudo errado. Sei lá, vou dar um exemplo aqui só para ter Claro. um parâmetro, né? Eu ganhava 1.500, a gente sobrou 5.000. Entendi. Tipo, sabe? Bem desproporcional. Desproporcional, E aí a gente decidiu vir para Blumenau. E aí a Suelen, minha esposa, um beijo para minha esposa também, né, que com certeza vai assistir. Ela conta a história da Arte Pro a partir dali. Então esse presentinho que eu trouxe para vocês aqui é o 15 anos começa agora, quando eu saí de Ilhota. Em Blumenau, no caso. Isso. Uhum. E aí, cara, o que a gente fez? A gente veio para Blumenau, só que os nossos clientes eram da onde? De Ilhota. Era tudo de Ilhota. Mas Então, daí nisso o cara saiu da sociedade. Saiu da sociedade. Houve Sim, sempre quando tu quebra alguma coisa ali tem memórias muito boas, assim, né? Mas, enfim, sou grato porque começou ali, né? A minha Claro, história. claro. E a minha esposa sempre fala, a Suelen sempre fala que a Arte Pro começou dali, né? Começou do período que a gente veio para Blumenau. E aí, cara, atendendo Ilhota, eu ainda fazia tudo. Eu fazia arte, eu fazia o fechamento, eu fazia o corte, eu fazia toda essa parte, né? E seguimos aí fazendo toda esse trabalho em Ilhota e conquistando alguns clientes em Blumenau. E aí em Blumenau já veio com uma sede, assim, estampada ou tava na casa de vocês? Como é que foi? Não. Em Blumenau a gente alugou uma salinha no Poço Ipiranga na entrada de Pomerode ali. Uhum. Tem aquele centro comercialzinho Sim. ali. Uhum. E na sala de cima ali tinha mais ou menos tinha 9 metros quadrados a salinha. E a gente começou ali. E aí, claro, a gente foi conquistando espaço em Blumenau, né? Acelerando um pouco da história, a gente logo se mudou para debaixo, né? Sei lá, 1 ano depois, nem deu 1 ano. Nos mudamos para baixo para ter visibilidade, porque até então em cima a gente estava escondido, né? Não tinha placa, não tinha nada. E aí baixamos. Ali, quando a gente foi para baixo, a gente começou a ter visibilidade, começou a fazer alguns serviços mais na redondeza, ali na região do Badenfurt, né? Salto do Norte. Alguma coisa até conseguia fazer ali mais para Texto Salto. Estava começando a expandir ali a nossa área de atuação, né? Além de continuar atendendo Ilhota.
Até hoje, 15 anos depois, eu tenho clientes em Ilhota. Até hoje. Olha só. As grandes marcas lá... Fidelizou, né? Fidelizou. Até hoje atende, né? Ilhota é um polo, né, da moda íntima, né? Da então, moda íntima. É bem forte mesmo. Vem gente do estado inteiro aí comprar roupa. Comprar moda íntima. Comprar moda íntima, Moda íntima e praia, né? E aí, quando a gente estava aqui em Blumenau, a gente foi se desenvolvendo. Cara, eu sempre gosto de lembrar. A gente mudou, hoje, se contar com até hoje, a gente mudou 5 vezes. Caramba. Todas as vezes que a gente mudou, eu sempre dobrei o tamanho. Isso é fato. Hoje, por exemplo, a gente está com 1.300 metros quadrados. Caramba. Se eu for sair dali, eu vou dobrar. Isso é certo. Né? Para quem começou com 9 metros quadrados... Exatamente. Aí a gente foi, no mínimo, dobrando, assim, né? Sim, claro, sim. A primeira vez que a gente mudou eram 9 metros quadrados para 60, 70 metros quadrados. Depois mudamos para 280 metros quadrados. Depois para 500 metros quadrados. Depois 1.000 e poucos metros quadrados. Mais ou menos isso, né? A gente foi meio que... No começo a gente dobrou um pouco mais, né? E todo esse período foi sempre pensando nos 5 anos para frente. Uhum. Sempre planejando os próximos 5 anos. 5 anos, A minha esposa me chamava de doido. Às vezes que eu me mudava, entrava no galpão, o primeiro galpão que a gente se mudou, vazio. Legal registrar isso, vazio, ela entrou e falou assim, não, tu tá doido? Eu falei, não, nós vamos vir aqui porque esse lugar vai ficar pequeno. E, então, toda vez que a gente se mudou, a gente mudou para um lugar maior, sempre pensando 5 anos para frente. Então, é importante a gente sempre planejar e acreditar, né, cara? Ter essa mentalidade positiva, né? Então, isso é uma boa dica, Felipe. Porque a maioria dos convidados que vem aqui, o Sheila tá geralmente pergunta isso. Fala assim, cara, e o que tu planeja pro futuro? Tu vê certinho que a grande maioria não planeja nada, assim, sabe? Tá vivendo hoje, e claro, hoje é uma loucura. Sim. Né? Se tu não parar pra pensar, tu vai só tocando e o hoje te consome mesmo. Sim. Mas, cara, esse olhado pra frente de 3, 5, 10 anos, quantos anos for, mas ele é importante pra te ver se tu tá indo no caminho certo ou se tu tem que rever alguma coisa, né? Exato. Então, sempre que tu pergunta isso, pode perceber. A pessoa fica meio deslocada. Ela fica até nervosa. Ela não parou pra pensar. Aí ela, puta, é verdade. E hoje, assim, ó, eu e a Sueli, a gente formou, além do casal, assim, né, que a gente tá 20 anos junto, desde novo, a gente formou uma sociedade muito complementar, sabe? Deu certo nos negócios Eu sou o cara empreendedor, mentalidade positiva. E tenho humildade também, eu quero tocar nesse assunto de que, cara, eu estudei só até... eu estudei até a 8ª série, eu nem cheguei a concluir o 2º grau. Mas eu tenho a humildade de saber que, cara, eu preciso estudar. E depois eu comecei a entender o que eu deveria realmente estudar. Uhum. Eu tenho até uma opinião, cara, que talvez seja polêmica, mas eu acho que quando a gente vai escolher a nossa faculdade, a gente não está preparado ainda para escolher a faculdade, sabe? Então eu acabei me desenvolvendo, cara, muito depois, com a necessidade que eu percebi que me faltava de habilidade, né? Perfeito. Então, cara, comecei a buscar treinamento de gestão, de controle emocional e tal. Por que eu fiz isso, cara? Porque com 7 anos de empresa, eu e a Sueli, a gente decidiu fechar de verdade. Assim, a gente já estava demitindo, já estava planejando, levantando grana para demitir todo mundo e tal. Mas por quê, cara? Porque, cara, muitos empreendedores que assistem vão se identificar. Uhum. Eu estava só apagando incêndio, eu não acreditava nos colaboradores, sabe? Eu achava que eles não tinham capacidade, eu que tinha que fazer tudo, a qualidade só eu que ia ter. E tu tinha quantos colaboradores nessa época? Na época eu tinha uns 12, mais ou menos. Caramba, já tava grande. Tinha uns 12, assim, eu sei que eu tenho essa convicção, tá, cara? Que quando o cara empreende entre 8 e 12 funcionários, se o cara não estudar sobre gestão, entender melhor sobre pessoas, perfil comportamental, cara, ele vai até tocar, mas em algum momento ele vai adoecer, cara. E foi o que aconteceu comigo e com a Suelen, assim. A gente definitivamente decidiu fechar, né? E eu sou um cara muito crente em Deus, assim, né, cara? Eu sou um cara que tive essa experiência de tocar e tal. E eu sempre tomo as minhas decisões baseadas na minha crença, assim, sabe? Uhum. Eu sei que Deus está sempre comigo nas minhas decisões, né? Então, quando eu sei que não é bom, eu sinto um frio na barriga, alguma coisa estranha acontece, eu sei que eu não vou conseguir... Talvez não seja o momento de realizar aquilo. E eu tinha falado para a Sueli, cara, naquele dia chegou... Não sei se vocês conhecem o Alexandre Antunes, do Degrau do Sucesso. Conheço. Cara, o Alexandre,
O Alexandre mudou minha vida, tá, cara? Depois tiveram outros mentores, né? Mas o Alexandre foi o cara que foi a virada de chave da minha empresa, né? Com 7 anos ali, então, a gente decidiu fechar. O Alexandre chegou num momento ali, num período que a gente estava juntando uma grana para demitir todo mundo e trabalhar. Eu e ela, a gente ia continuar o negócio, mas a gente ia parar... Ia diminuir o tamanho. Ia diminuir o tamanho e tal. Talvez continuar um desenhista ali bom e tal, né? E continuar tocando, porque muita gente estava dando muita dor de cabeça. E aí o Alexandre chegou um certo dia e falou assim: ô Felipe, tal, a gente tinha já um relacionamento e tal. Daí o Alexandre falou: ô Felipe, tu tá precisando contratar? Eu quero fazer uma permuta. Cara, porque todo mundo quer fazer permuta, tá? Comunicação visual, cara, comunicação visual que não faz permuta não dá certo. Então a gente sempre fazia muita permuta e tal. Só que o foda tem que pagar a conta também no final, né, cara? Tem que pagar. Eu faço permuta com aquilo que eu preciso, né? Sim, tipo, tá certo. Mas não é, cara. E pior que a nossa porta aqui é plotada com permuta. A nossa porta é permuta eu vi ali. Mas isso é super comum na comunicação visual. Cara, é muito, muito comum, muito comum. Ah, evento, patrocínio, bota lona. Por que aparece tanta marca de comunicação visual nos lugares? Porque a comunicação entrega o banner, o material, né? E aí o Alexandre chegou e falou: vamos trocar em permuta? Daí eu falei: não, cara, desculpa, ele falou assim: vamos trocar, tu não tá precisando contratar? Preciso fazer uma permuta aí. Daí eu falei: não, cara, tô querendo demitir. Tô demitindo gente. Então, mas por quê, cara? Eu falei: não, cara, não aguento mais. Não, peraí. Aí ele me trouxe para uma salinha que a gente tinha no nosso galpão lá. E, cara, ali eu tomei pataço, cara. Ali eu aprendi. Que legal. Ali ele começou a dizer que a culpa era minha. Eu falava: mas o cara não tinha, mas tu tem processo? Tu já treinou o cara, tu dá feedback para desenvolver ele, tu sabe qual que é a melhor habilidade dele, ele tá no lugar certo. Começou a me fazer um monte de pergunta, cara. Que eu comecei a refletir. Cara, que eu comecei. Por isso que eu digo da questão da humildade, assim. A gente tem que ter a humildade como empreendedor de, cara, buscar conhecimento. Apesar de eu ter feito várias imersões, ter feito vários treinamentos de controle emocional, de gestão, de liderança, eu ainda busco através daí a gente vai chegar ali no Empreenda, através do nosso projeto, ainda busco o tempo inteiro estar conectado com pessoas que estão com com um nível de régua maior, sabe? Legal. Então essa busca contínua de aprender, de gestão e tal, não para, cara. Não para Óbvio, chega um momento que a gente começa a fazer outros negócios, claro, né? Criar outras empresas, porque a gente aprende a gerir. A partir do momento que a gente aprende a gerir, né? Eu sempre falo que a Arte Pro, assim, hoje eu tô pouco lá dentro, porque ela é uma empresa que já é autogerenciável, né? Porque esse é o objetivo, né? Porque eu apliquei uma receita. Existe uma receita. Você, empresário que está assistindo aí, tem uma receita, cara. Né? Tem uma receita. Busca treinamento de gestão, busca uma mentoria, busca um coach para você descobrir primeiro qual que é a tua dificuldade, o teu potencial, né? Aprende a delegar, descentraliza as coisas. Delegar, não delargar, porque muitos empresários delargam. Né? Então, tudo isso são coisinhas, cara, que eu fui levando a sério e fui aplicando. E hoje a minha empresa, assim, eu estou ali, mas ela é uma empresa autogerenciável. E o Alexandre mudou a minha consciência, cara, naquele momento. Ele falou para mim: cara, tu tá errado. A culpa é tua. Autorresponsabilidade. Bate no peito e diz: cara, eu vou dar um jeito de resolver isso aqui. Eu vou dar um jeito de fazer esse cara se tornar o melhor designer, se tornar o melhor aplicador de adesivo, né? E comecei a levar essa metodologia para frente, estudar mais. E, cara, graças a Deus a empresa foi crescendo, fui conseguindo expandir, botar mais pessoas melhores, contratar, treinar, melhorar o processo da empresa. Cara, mas como é legal, assim, né? Essa virada de chave, né? Assim, primeiro legal tu reconhecer, né, que foi ele, mas mesmo que tu não reconhecesse publicamente, mas assim, cara, pra ti ter esse, né? Poxa, eu ia fechar tudo, eu ia talvez demitir todo mundo e nunca ia chegar no patamar que tu chegou hoje, né? Exato. Talvez, enfim, estaria CLT em algum lugar e tal. E, cara, como às vezes uma conversa, né, com alguém, óbvio, de conteúdo, como o Alexandre, como faz a diferença na vida do empreendedor que é tão sozinho, como a gente falou no começo. Sim, exatamente. E eu acredito muito nessa frase que a galera fala, que o empreendedor é sozinho, mas hoje ele não precisa mais ser sozinho. Né? O que a gente está fazendo aqui... Talvez seja um conteúdo que o cara vai ouvir e vai falar: tá, beleza, mas, cara, às vezes tu pega uma coisinha e tu acredita, porque muitos empreendedores, eles desacreditam. Mas pega o teu exemplo que tu falou até agora, assim, ó, quando tu foi roubado lá atrás, o teu sócio,
Talvez também tu poderia ter fechado e nunca mais querer nada. Sim. E hoje ver onde tu chegou, cara, quem às vezes está passando por algo similar, e acontece muito, né? A sociedade tem disso. Se você não cuidar e não for com uma pessoa de boa índole e tal, pode dar ruim. E aí, cara, o cara às vezes desiste, e aí, poxa, um exemplo como o teu, às vezes alguém que está nos ouvindo aqui, cara, porra, né, eu vou encarar isso aí também e tal. Então, cara, sem dúvida nenhuma, hoje em dia tem muito conteúdo. E até tu falou do conteúdo que a gente faz, que vocês fazem lá também, a gente sempre cita esse exemplo nas entrevistas, porque quando a gente começou, a gente trouxe aqui um cara de uma barbearia. Pode até citar o nome dele, o Diego, da Senhora N Barbearia. Estive lá sábado cortando e mandou um abraço pra ti, lembrei agora. Valeu. Um abraço aí pro Diego. Abraço aí, Diego. Ele contou aqui pra nós, ele contou rapidinho assim, a história de que ele via lá na Fortaleza um barbeiro que tinha 2 cadeiras. E ele não entendia como que o cara tinha 2 cadeiras. E aí ele ficou matutando isso, e ele abriu a primeira e tal, e hoje ele talvez é a maior rede de barbearia. 35 ou 37 cadeiras hoje. A maior rede de Blumenau. Esse, cara, ele foi o 6º episódio, foi bem no comecinho. Tu é o 132, cara, ele foi lá o 6º, assim, faz, olha, bastante tempo. No episódio seguinte, o cara que foi convidado, ele foi assistir o episódio anterior para entender a dinâmica. Ele chegou na entrevista, ele citou o exemplo do Diego. Passou mais uns 2, o cara, mesma história. Então, assim, um cara que... E o Diego também, acho que ele citou, ele tinha formação também de 8ª série. Sim. Ele não era um cara de graduação. Família humilde, tudo. Família humilde e tal. E como tu falou assim, um pedacinho da entrevista do cara repercutiu tanto. Cara, a gente, se puxar aí os nossos episódios, talvez é o corte que mais é repetido. Verdade. De tanto que as pessoas gravaram aquilo, assim, e ajudou, porque as pessoas veem que, de fato, assim, cara, tu tem um sonho, vai trabalhar e vai atrás que tu vai alcançar e tu vai progredir com isso, né? Perfeito. Legal. E aí, continuando? E aí, cara, hoje a gente tá onde a gente tá porque a gente tá com uma gestão, a gente começou a buscar, eu comecei a buscar de verdade esses treinamentos. E quantos funcionários tu tem hoje? Hoje nós somos em 35, 37. Cara, que legal. É, fantástico, né? E tá mais fácil gerir do que era antes. Sim, na verdade continua... hoje eu faço estratégico só, né? Tu e tua esposa. Isso, eu e minha esposa. Minha esposa tá na parte tática, no financeiro, né? Ela tá no financeiro, parte comercial. Ela é a gerente comercial ali, acompanha os representantes, né? E eu tô na parte estratégica, cara. Eu cuido das pessoas, cuido dos coordenadores, faço as reuniões de alinhamento, de meta, né? Legal. De cliente, relacionamento de clientes, as maiores contas eu que atendo, né? Então, a gente tá aí, cara, rodando. E daí, aí tu me pergunta, como é que eu cheguei no Empreenda SC? Sim. Tá, vamos lá. Teve um momento, assim, que eu tava meio cara, o que eu vou fazer? Porque a empresa tava rodando, né? Eu estava fazendo o meu papel como gestor, como estratégico, mas não era uma coisa que eu estava fazendo... Isso já é o primeiro sinal de empreendedor, que o cara, empreendedor mesmo, aquele cara que começa a ficar daí incomodado, que as coisas estão indo muito bem. Quer mais alguma coisa para se incomodar. Tipo isso, Comecei a perceber que estava indo, estava fazendo a minha parte na Arte Pro, estava vendendo bem, batendo as metas, o time estava bem alinhado. E aí, cara, começou a me incomodar. E eu, cara... eu preciso... Na verdade, quando eu percebi, que a gente estava conversando aqui fora do ar, Sim. que cada vez que eu levava um cliente, porque como eu falei, eu atendo grandes contas e cuido ali da parte... Eu e a Sueli fizemos ali, era mais parte de orçamento, eu sou o cara mais do relacionamento, né? No setor comercial, né? E eu comecei a perceber que trazendo os clientes dentro da empresa, da Arte Pro... os clientes vendo a nossa estrutura, as nossas tecnologias, a forma que a gente fazia ali, a energia da empresa, a galera muito falava assim, pô, que energia legal, a galera cumprimenta, né? Sempre com um sorriso, uma música e tal. E aí a gente fechava os pedidos, né? E aí eu comecei a trocar uma ideia com o time comercial. Eu falei, cara, vocês têm que chamar o cliente para vir na empresa. Tipo, cara, fala que tu fez uma amostra para ele olhar e tu quer que ele venha olhar. Tu fez uma prova, né? Então, a gente estudou várias formas para tentar atrair esse cliente dentro da empresa. E cada vez que o cliente que tinha um orçamento, sempre que tinha um orçamento, a gente usava essa estratégia para trazer o cliente, cara, ajudava muito no fechamento. E aí eu comecei a pensar, cara, eu tenho que começar não só a trazer o cliente que faz orçamento, mas o empreendedor em geral. Eu vou começar a convidar. Começar a mandar mensagem, indicação, convidar. Claro, tu faz a prospecção, né? Prospecta, tal, aí uma indicação para outro, que é um caminho muito mais difícil, né? De amigo, de relacionamento. Eu já estava nessa onda do relacionamento, dos clubes de network, e que a gente tem... Hoje eu estou em 3 clubes de network, né?
nosso clube de negócios, que eu vou falar depois, a confraria de negócio. Então, cara, Legal. eu estou envolvido todo mês com 300 empresários. Né? Legal. Então, isso aí também é muito legal, uma dica muito importante. Faça network, busque grupos de empreendedorismo, né? de network, de empreendedores, né? Porque ali tem uma energia, cara, que a gente, quando vai para a empresa e tá apagando incêndio, a gente brocha. E aí, quando a gente busca esses grupos, não, cara, peraí. Um ajuda o outro e tal, né? E sem contar que dá negócio, né? Porque daí Dá um faz a negócio. comunicação, o outro faz não sei o quê e acaba dando match pra ali. mim é super legal, né? Porque Tu atende onde todo eu vou, mundo. todo mundo é meu cliente. É. Então, eu até tenho que ter, eu tenho um representante, que é o Mário, né? Que é o meu cunhado, que eu comentei. Sim. Ele tá também trabalhando comigo, ele tá também nesses grupos, porque, cara, não dá conta, né? Claro, Tu ao atender mesmo todo tempo, mundo né? e tal, Até mandar um abraço pro Mário, né? O Mário foi a ponte aí minha com o Felipe, que eu conheço o Mário, eu compro com ele lá pela empresa. Olha só. E aí eu Da fiz Arts o convite Pro. para ele. Legal. E eu fiz confusão, na verdade. Eu achei que ele era o dono, aí quando ele falou, não, é o Felipe, aí eu fiz os links de tudo e chegamos no Mário, no Felipe. Então, um abraço aí pro Mário também. Legal. Abraço, Marinho. Tamo junto. E, cara, daí a gente começou a ter essa visão de trazer o cliente fechar, certo? E aí eu pensei, cara, na verdade daí, a gente fazendo esse convite, só concluindo, muitos vinham e a grande maioria, 80%, não vinha para tomar um café. Porque, cara, quem que vai sair? Um empreendedor que tá ali na lida, um gerente, todo, um comprador, ele não claro. vai vir ali, né? Claro. Daí eu tive a brilhante ideia de montar um podcast, né? Cara, eu vou trazer... Eu tinha muitos clientes, já pensei, cara, vou começar a trazer os mais próximos para ele contar a história dele e aí, cara, com o tempo eu vou fazendo um convite. Quer gravar aqui? Daí, cada vez que eu convidava, a pessoa vinha. Então, os primeiros foram pessoas que já conheciam a minha estrutura. Mas a minha estratégia era trazer eles para fazer a apresentação da estrutura quando fosse um cliente que nunca tinha conhecido ou não tinha contato com a Art Pro. Daí eu pensei, como que eu vou fazer um podcast? Quem que tem um podcast perto? Tal? Aquelas perguntas que a gente se faz para busca na internet. Isso foi em que ano? Não, isso foi agora, né? Faz 2 anos. Vai fazer 2 anos. Menos, na verdade, 2 anos tem o Empreenda, que é o projeto, que é a plataforma lá, né? O portal, né? O podcast tem 1 ano e meio, mais ou menos. E aí cara, não vou conseguir fazer isso sozinho e tal. Fui trocar uma ideia com o João Paulo Tamaturgo, né? Meu amigo, já há 15 anos, a gente tem um relacionamento bem legal. Ele era muito amigo do meu irmão na época, acabei virando amigo dele também por causa do meu irmão. E eu fui falar com o João porque eu sabia que o João já tinha feito rádio, já tinha feito outras coisas relacionadas à comunicação, né? E eu falei, cara, eu tô a fim de abrir um podcast. Ele, cara, eu tô a fim de abrir um podcast. Né? Eu tenho um nome, o que tu acha? E linkou muito com o que eu queria fazer, que é o Empreenda SC, que é o nosso podcast, né? Que era o teu público de empreendedores para ir lá conhecer a... Exatamente, Empreenda SC, que ele já tinha um nome e tal. Logo em seguida, assim, eu ainda não era sócio do projeto inteiro, do Empreenda inteiro, né? Eu era só um patrocinador, master, com o nome, né? Tudo no fio do bigode. E que eu era o patrocinador master e a gente ia começar a fazer a gravação. Do portal, no caso. Eu vou te falar, o João não acreditava. Uma semana depois ele chegou, o podcast estava todo montado. Ele tinha comprado todos os equipamentos, tinha montado tudo, tela, TV e tal. Ele sentou e falou, cara, não acredito que tu montou. Eu falei, vamos, cara. E aí rolou dele. Aí ele confiou, ele viu que o negócio era mais embaixo, né? Legal. E eu falei, não, vou começar a convidar. Aí os primeiros convidados foram meus primos, o Dani e Rafa, que são os cantores, né? Sim, Todo mundo conhece, de Timbó. Aí, cara, chamei eles porque eu pensei, cara, eles são relevantes, né? Eles são conhecidos e tal. E vai ser legal eles tocarem uma música, fazer um primeiro episódio mais animado. Inclusive, no dia do primeiro episódio, eu tenho um refeitório bem grande lá, uma espécie de auditório, assim. E a gente botou a tela, a gente fez transmissão ao vivo pra galera que estava assistindo lá em cima, para eles mandarem perguntas e tal. Então, tinha um monte de gente no primeiro episódio do podcast. Que massa. E aí, foi super legal, cara, assim. Enfim, a gente montou o podcast. Eu montei o podcast porque eu estava realmente querendo trazer as pessoas para dentro do meu negócio. Que nem todo empresário, empreendedor vai ter, né, o perfil de ter um podcast, de falar e etc. Às vezes não é tão fácil a comunicação. Mas a ideia de linkar isso com trazer o cliente para tua empresa, cara, foi uma ideia fantástica. Exatamente. Foi muito boa ideia mesmo. E eu tenho certeza que deu certo. Fechei vários cases ali grandes, né? Por exemplo, a Surfland foi através do podcast, né? Legal. Então, a gente acabou gravando ali com a construtora Mestra, que é uma aqui da região, né? Sim. Que é o Andy.
Tô para convidar eles também. É. Fechei uma negociação pela empresa com eles, uma reforma na empresa bem Isso, grande, eles têm uma um contrato aí gigante. Legal. E depois de assinado o contrato, eu vou chamar eles para vir aqui Não, também. tem muita gente boa aqui na região, Tem muito, né, cara? cara. É, tem muita gente. A gente tava falando fora da hora que a gente tá numa bolha, né? É. Bolha do empreendedorismo, né? Eu digo que a Blumenau é uma bolha dentro da bolha, dentro de Santa Catarina. Verdade. Então a gente tem muito essa veia empreendedora, né? E a gente fomentando isso. E eu ouso dizer de novo, cara, eu tento fazer isso de uma forma natural até para os meus próprios colaboradores, tá? Porque eu vou falar para ti, mas a gente tem medo de treinar e o colaborador sair da tua empresa. Cara, é muito melhor tu treinar e o cara sair do que tu não treinar e ele Sem fazer dúvida. só coisa ruim, Sem entende? dúvida, sem dúvida. Então, cara, eu sempre fui um cara muito... a cultura da Arte Pro, né? Voltando ali na Arte Pro, rapidinho, a cultura da Arte Pro é uma cultura de desenvolver a mentalidade empreendedora. Porque uma coisa é ser empreendedor, outra coisa é ser empresário. Claro, Sim. né? Claro. Mentalidade empreendedora é o cara que busca, que está sempre ali afim, não fica procrastinando. É isso aí. Né? Vai em busca de conhecimento, se conecta. Isso é o empreendedor. Ele vê aí. oportunidade em tudo, né? E o empreender ele tem esse intuito, como o No Topo também tem, né? De trazer essa conversa para as pessoas terem acesso, né? Uhum. E como tu já falou que tu não é acomodado, só o podcast ainda não estava o suficiente, né? Vocês começaram a criar um ecossistema aí de empreendedorismo, né? Fala um pouquinho sobre isso. E aí, cara, o podcast começou a gerar um resultado, né? E vocês sabem muito bem que o que mantém um podcast no início é tudo custo, né? É o patrocinador, né? Que banca. Sim. Então, patrocinador, obrigado aí por patrocinar o No Topo, ajuda muito. A gente está fazendo um movimento, um trabalho muito legal, né? Então, vale muito a pena e agradecer, vale muito a pena o patrocínio deles, né? E aí precisa também. E a gente começou a entender, cara, que não era só podcast. A gente começou a entender clubes de network, né? Porque o podcast ele entrega um conteúdo, mas a troca de ideia, né? Ela é feita em grupos de network. É que não tem o diálogo, né? O não podcast tem o diálogo, ali é o cara... o hot seat. Vamos falar de uma dor específica. E às vezes eu ouço muito podcast e, cara, às vezes me dá uma... Cara, eu queria perguntar isso pro cara, mas eu não tô Ainda mais entrevista, que a gente grava, então. né? A gente pode perguntar no momento que a gente quer, né? Mas é justamente isso. A gente entendeu que a gente precisava juntar essa galera que estava gravando no podcast, né? Juntar num grupo. Então, a gente criou o Clube de Negócios. Mas daí como é que funciona? Se reúne quando? Como é que funciona? Aí o que a gente faz? A gente faz um evento que é o Talk. A gente faz uma espécie de podcast num palco com um convidado, né? O nosso primeiro convidado no Talk foi o César Cielo, que é o campeão olímpico, né? Sim, nadador. A gente trouxe ele lá na Rivage. Um abraço pro Rodrigão aí, que também apoiou a gente bastante aí nesse projeto. Trouxemos ele, conseguimos colocar aí 200 convidados nesse primeiro evento, né? O segundo evento a gente trouxe o Daniel do Oliveira, o Talk, mas deixa eu só concluir antes da gente ir pro segundo. do Daniel Ultraman, do Oliveira, né? Ultraman, isso. Que tem uma relação aí com o empreendedorismo, de Sim, resiliência, sim. de constância. Não, eu já vi palestra dele, muito boa, por sinal. Exatamente, sensacional. E agora, inclusive, ele está colado no Marçal, né? Tá fazendo uma imersão com o Marçal e tal. E aí, o que a gente entendeu? O Talk, ele é esse grupo, esse evento, que a gente vai trazer algo relacionado ao empreendedorismo para motivar e bater papo, fazer network no final. E esse evento, a gente vende uma passagem para um clube de negócios fechado. Que é um clube, que é uma plataforma de ensino, que você tem uma comunidade, que você aprende através da plataforma, da escola de ensino. Nós temos um streaming, que é uma plataforma, que nem um Netflix, que tem videoaulas lá dentro de, cara, sobre contabilidade, sobre como manter o seu ambiente produtivo. Vários especialistas têm aulas lá dentro, então Mas você tem vocês gravam acesso. Ou vocês adquirem? A gente grava. Vocês gravam? Nós mesmos gravamos. Que legal. A gente pega ali, nesses clubes de network, a gente entende habilidades. Tu tem habilidades. Claro, e essas tuas habilidades a gente transforma ele numa aula. Legal. E aí a gente grava e bota dessa plataforma. Então, veja bem, são pessoas que têm habilidades na sua área. Sim, e elas sim. entregam conteúdo dentro de uma plataforma. Então, a gente faz o evento do Talk. Lá a gente vende um produto. Dentro do Talk a gente entrega o evento, a gente entrega ali o relacionamento e tal, mas a gente também vende um acesso a uma espécie de confraria fechada. Que nessa confraria, você, como eu falei, tem a comunidade, tem a plataforma para você aprender, ver as videoaulas.
E além disso, ainda nós temos 6 eventos durante o ano, que é só para esse clube fechado. Entendi. Então a gente traz ali um especialista na área financeira, do marketing, pessoas com relevância, né? Eu não vou colocar os nomes aqui, que eu não vou falar bem a verdade para vocês. Não lembro exatamente os nomes e se eu faltar alguém, eles vão ficar chateados comigo. Mas nós temos especialistas em cada área. Qual que é a dor do empreendedor hoje? O marketing. Vamos trazer um cara de marketing bom, que tem relevância, que entende, que já fez lançamentos, por exemplo. De finanças, né? O nosso treinador de finanças ali, ele é um cara que trabalhou na Sênior, no financeiro da Sênior. Então a gente acaba nesses clubes, nessas redes de relacionamento, a gente vai conhecendo pessoas que são muito bons. E a gente vai puxando para nosso ecossistema. Para entregar conteúdos. E tudo cara daqui, ou seja, tudo cara de fácil acesso. Tudo cara daqui. Legal, muito legal. Cara daqui. Tudo cara de fácil acesso, com muito conhecimento. E a gente tem muitas pessoas boas aqui, né? Sim, sim. E aí, além do podcast, do Clube de Negócios, a gente tem o nosso portal, que a gente tem as 3 vertentes, né? Histórias, momentos e inspiração, né? Então, as nossas histórias estão no nosso portal, que daí a gente tem um portal lá na internet, né? Que é o Empreenda SC. Que é o Empreenda SC, que lá a gente tem notícias relacionadas a empreendedorismo, relacionadas à economia. Mas até isso que eu queria perguntar, como é que vocês alimentam, cara? Porque, imagina, o dia a dia correndo, como é que alimenta com notícia? Notícia é algo que acontece cara, fresca. a gente repagina a notícia e bota ali. Entendi. Se for uma notícia... copiada, né? Não é assim que fala. Eu tô me metendo numa área que eu não entendo. Não, entendi, mas uma notícia pública, assim, de uma forma... Isso, eles botam uma fonte e tal, existe toda uma estrutura. Mas não tem repórteres correndo e coisas, isso ainda não, né? Não. Tá. Não tem repórter correndo. Porque é muito bem feito, isso chama atenção, assim. Isso. Aparentemente, quem olha parece que é um... E aqui, fico parabéns pro nosso sócio, o Anderson, que faz essa parte, né? Legal. O Anderson, ele cuida de toda a parte de mídia social, a plataforma, as notícias, os próprios podcasts que vão lá para a plataforma, ele faz tal. Legal. Então ele cuida do SEO para ver se está tudo... São 4 sócios, então? É isso que tu comentou? Somos 4 sócios. O estrategista, que tá o Paulo, né? Que está nos eventos. Então, ele entende de infoproduto, de como que a gente vai fazer lançamentos, de como que a gente vai fazer imersões. Ele está o tempo inteiro buscando essa habilidade fora, em cursos em São Paulo e tal, né? Muito bom, por sinal. O Paulo é um cara sensacional. O João Paulo Taumaturgo, que é o comunicador. É o cara que fundou o Empreenda SC, né? Super inteligente também. Quem quiser assistir aí os episódios, o João fala muito mais que eu. Eu sou um cara que eu aprendi no podcast. Vocês veem que eu falo bastante, né? Sim, não paro de falar, fala né? bem. Mas eu sou um cara que no podcast eu aprendi a ouvir. Perfeito. Então eu evito... O convidado é a estrela. O convidado é a estrela. Eu evito cortar o João, né? E eu faço as perguntas mais estratégicas, assim. Eu tento fazer umas perguntas mais relacionadas ao empreendedorismo, né? Vocês dois que apresentam, né? Isso, nós somos os hosts, E aí a gente tá falando, né? Então, e aí o tem portal mais do Anderson... Rodrigo, é isso? Isso, daí o Paulo, na parte de eventos, e o Anderson, social media, e eu, que cuido da parte comercial, da venda, dos clientes, né? E sou o host também e o patrocinador master, né? Então, todo o podcast foi pago pela Arte Pro, que é o patrocinador master. Colocou ali o lugar, a internet, tudo. Sim, a estrutura... A gente dá a estrutura completa, tudo que precisa. Os microfones, vai comprar novo. Arte Pro banca, a tela nova que colocou no fundo, o equipamento que vai comprar, a mesa, é a Arte Pro que coloca para manter essa estrutura, né? Então, esse é o nosso projeto, que é o Empreenda, que inclusive até é um projeto que está me tomando mais tempo do que a Arte Pro, né? Por causa dos eventos, né? A gente tem que estar pensando o tempo inteiro em fazer o negócio acontecer, o empreenda acontecer, né? Então a gente está aí, cara, na luta. Aí, trabalhando para... Até peguei aqui, é o Anderson Cardoso, né? Isso, Anderson Cardoso. Legal. Anderson Cardoso, Paulo Pisque. Legal. João Paulo Taumaturgo e Felipe Rangel. Isso, exatamente. Show de bola. Ô Felipe, e aí, assim, né? Começando pela comunicação, aí vai pro podcast, vai pro clube de negócios, com streaming. Onde mais o Felipe vai? Quais que são os próximos planos aí? Então, cara, eu tô realizado, assim, como um empreendedor, né? Graças a Deus, eu tô trabalhando no Empreenda. O Empreenda eu vejo muito futuro.
sabe? O Empreender é um projeto que está me posicionando, porque eu tenho planos de mentorar, de fazer palestra. Então, eu acabei de vir de uma imersão com o Renner Silva, que é um baita de um palestrante, foi considerado 2 vezes o melhor palestrante do Brasil. Então, super legal, recomendo. Não foi pela mãe dele? Não. Não, pela mãe dele. Pela mãe dele? Não. Ele foi realmente... mas ele... Até, inclusive, ele faz essa piada, tá? Ele faz essa piada na palestra. Eu trouxe essa brincadeirinha aí do Renner Silva. Eu vou usar essa. Ele é um mágico, já foi pra Globo e tal. Ele é bem conhecido, assim. E eu fiz essa imersão justamente para me desenvolver com uma palestra. Montei a minha palestra nessa imersão lá. Eu tenho uma palestra pronta, né, para contar um pouco da minha história empreendedora, né? Claro. Dos altos e baixos, do meu auge, da minha história do meu auge, né? Hoje eu sou filho de caminhoneiro, minha mãe é doméstica. Até hoje meu pai é caminhoneiro, minha mãe é dolar, né? Doméstica, limpa aí. E tudo bem, são profissões... dignas, né? Dignas, né? Mas eu vim de família simples, a minha esposa veio de família simples, então a nossa história é muito bonita, assim, sabe? De superação. Não foi nada dado, né? Não foi nada dado, foi tudo conquistado. Quem conhece eu e a Suelen, dali da região do Salto do Norte, da região do Badiford, eles gostam muito da gente porque realmente sabem que a gente é merecedor de tudo que a gente conquistou, sabe? Muito legal. Onde a gente tem chegado, né? Eu tava pegando, assim, ele só tem clientes pequenos, gente. Olha só, McDonald's, Jeep, Cooper, Hammer, Ford, Estilo Pharma, Amstel, Heineken, Tabrulai, Círculo, Companhia Hering, Plas Vale. Cara, é só, assim, de fato, muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Grande, né? Pô, muito legal mesmo. E esse ano aí nós estamos com grandes projetos aí para cair pra gente, sabe? A gente realmente, assim, tá bem... E não é o que fala, porque eu sou suspeito de falar, né? Claro. Mas a gente realmente tá bem deslocado da concorrência, assim, sabe? Eu sou um cara... Fica a dica. Olhe pro teu trabalho, mira nos caras que são maiores. Não mira no teu concorrente que ele tá te incomodando. Para de olhar pro concorrente. Olha para caras maiores. Tem caras maiores perto de você? Se não tem, vai para outro estado. Busca essa referência. E eu vou falar, eu tive sempre as portas abertas para as empresas maiores de eu entrar. Claro, tem que ligar, cara, eu sou daqui de Santa Catarina, minha empresa faz isso, eu atendo esses clientes, pô, vamos relacionar, né? Aí eu ia para feiras, inclusive tá tendo uma feira em São Paulo, esse ano eu não vou. Mas cada vez que eu vou, eu compro uma máquina. Legal. Daí a minha a esposa, Suelen segurou esse ano. A Suelen falou assim, não, esse ano a gente não vai. A gente tá com planos aí, graças a Deus tá indo super bem a empresa, a gente tá com planos aí, esse ano a gente dá uma segurada na empresa, né? Claro, recentemente a gente fez uns investimentos altos em equipamento, né? E, inclusive a gente fez um material aí para vocês recente aí no novo equipamento, tá? Olha aí, ó. De impressão, de corte, né? A gente tem muita velocidade, a gente entendeu que o mercado precisa de velocidade, o mercado da indústria, né? Perfeito. Então a gente focou nisso. E o atendimento de vocês é bem rápido. Não querendo pagar jabá, mas eu já comprei marketing muito tempo em outras empresas, eu trabalhei na Kili muito tempo e me surpreendeu a primeira compra que eu fiz, que em 5 dias estava o pessoal lá entregando. Eu falei, gente, mas espera aí, como que vocês produziram esse material todo em 5 dias? Exato. Então, e isso só se repetiu, não foi uma compra esporádica, estratégica para ganhar o comprador novo da empresa. Que é o que normalmente acontece, né? Muito comum. Cara, isso se mantém, toda compra que eu faço é muito rápida, isso é muito legal, cara. E assim, ó, uma dica também, analise no mercado a dor daquele segmento. Qual que era a dor do segmento de comunicação visual? Cara, qualidade do material, que hoje é tipo assim, o que é o básico? Atender bem e ter qualidade, certo? Mas nem qualidade muitas vezes tinham, né? Então, por exemplo, as pessoas... A gente desmistifica, né? A lona, ela não tem durabilidade. Cara, tem cliente que vem para mim e fala assim, não, mas eu não quero colocar lona porque lona desbota. Não, cara, a lona não desbota. Depende do material que você vai usar. Claro. Então, a gente sempre percebeu a dor do mercado. Qual que é a dor do mercado da comunicação? Qual era? O cara demora para mandar orçamento. O cara atrasa a entrega. Não é profissional. Tu vai lá e tu olha, cara, o maior que tinha era uma empresa que era toda bagunçada. O dono estava com cheio de tinta na mão, ralando, apagando incêndio. Então, eu comecei a olhar isso e pensei, cara, eu não quero ser isso. Eu quero resolver a dor. O corte que tem rebarba, na qualidade. Mas isso é fato, né? O aplicador que chega sem uniforme. Anos atrás você era padrão, né? Assim, padrão. A gente levou. E eu não quero dizer uma coisa aqui para parecer que eu tô
me passando, né? Mas a gente elevou a régua da região. Não, e é legal. A galera começou a ficar incomodada, assim, e começou a mudar também. Começou a botar equipamentos, botar uniforme na galera, plotar o carro, que nem plotagem de carro, às vezes os caras não tinham, sabe? Então, a gente começou, claro, tinha empresas com plotagem de carro, tô dando exemplo, assim, que claro, mas não era assim. Tirou foi a galera, foi profissionalizando. bunda, assim, sabe? Foi profissionalizando, exatamente. Perfeito. Foi mudando porque a gente foi aparecendo. E o que... Obviamente, comunicação visual envolve muita coisa, mas o que é o carro-chefe? São fachadas? Que eu vejo que vocês fazem muita fachada. Vi no site ali, fachada de grandes empresas. Cara, é mais fácil tu perguntar o que eu não faço. Porque a gente hoje tem todos os equipamentos, tecnologias. A gente, mais uma vez, investiu numa tecnologia que chama UV, que é uma flatbed, porque a gente percebeu que o mercado está precisando de equipamentos com velocidade. Né? Aquilo que eu falei, a indústria, por exemplo, ele deu exemplo. Cara, tem clientes que me pedem um orçamento, eu mando o orçamento às vezes no mesmo dia e 5 dias depois eu estou fazendo entrega. E o meu concorrente pede 30 dias para fazer. Sim. Não, se tu tá falando uma fachada onde o cara tem que às vezes abrir a loja, às vezes o cara tem o tempo do aluguel e tal, ele não quer perder tempo e por aí vai, né? Exatamente. A agilidade faz a diferença. E aí, cara, aí as demandas são diversas, né? Letra caixa, tudo a gente faz interna, não terceiriza nada. Então, letra caixa, fachada, serralheria, eu tenho própria, equipamento, router. Todas as tecnologias que tu imagina que uma comunicação possa ter, a gente tem lá dentro. Então, por que a gente sempre fez isso? Porque, cara, sempre me frustrei com o terceiro. Então, se eu quero te vender, eu prometo uma coisa para ti, o meu terceiro me atrasa, eu não posso dar desculpa pro cliente. Tu que se comprometeu, né? Tá certo? Comprometeu. Então, assim, eu sempre fui comprando os equipamentos e aprendendo a serralheria, aprendendo a mexer na router, aprendendo a operar uma impressora de 320, aprendendo a operar um equipamento 3D que a gente vai comprar para fazer letras menores. Então, a gente sempre está investindo para a gente centralizar, porque eu não vou citar clientes, mas tem clientes que eles não pensam mais em outra empresa quando eles querem fazer qualquer coisa. Então, eles querem fazer um bloco de papelão um em cima do outro e eles querem fazer um cartaz. Eles não vão procurar uma empresa e outra. Eles centralizam ali. Legal. Isso. Então, a gente percebeu também que esses caras, eles só querem serem bem atendidos, entreguem no prazo, com qualidade, né? E tem outra coisa, bem assim, atendido faz a diferença, porque geralmente... Isso. E assim, cara, colaborador atende bem, existe um padrão de atendimento quando chega no cliente. Cara, vou dar uma dica aqui. Cara que trabalha com movelaria, qualquer coisa que entra na casa do cliente, cara... Ninguém gosta de ser interrompido o tempo inteiro. Então, às vezes, tu fala assim, onde é que eu posso ir no banheiro? Aí daqui a pouco tu pensa, posso tomar uma água? Ou daqui a pouco chama de novo, posso usar uma tomada? Cara, centraliza tudo isso no primeiro atendimento. Então, isso é uma dica. Cara, então, só para ter uma ideia do que a gente fez, o treinamento que a gente fez com o time, para poder fazer um simples atendimento no cliente, uma simples aplicação de um adesivo. Ele vai chegar, olha, esse aqui é o projeto correto? Tá de acordo, deu certo, beleza. Posso pedir uma tomada, uma permissão de uma tomada? E outra, todo mundo que tu entra na casa tem, tipo assim, o cara tá com o pé sujo, ele vai encostar a escada na minha parede. É verdade. Então já vai quebrando toda essa objeção no caminho. Olha, eu vou tomar cuidado para não encostar a escada, não arranhar a parede. Eu vou tomar cuidado, aqui, quando tiver um problema, já ajuda. Eu vou cuidar para não bloquear a passagem do teu cliente, porque é a dor do cara da loja. Sim. Pô, o cara vai botar a escada na frente e vai trancar meu cliente. Sim. Então, cara, tudo isso é um roteiro que tu cria pro instalador, cara. Verdade. E aí, qual que é o feedback do cliente? Verdade. O cliente manda, cara, teu instalador tá de parabéns, tá? Dá um aumento para ele. Mas não é o treinamento, cara. Sim, é o roteiro que foi obviamente preparado. A gente valoriza também os nossos colaboradores, né? Então, assim, para reter um talento, eu digo assim, todo mundo fala assim, é dinheiro. O colaborador é dinheiro. Cara, eu acho que são várias coisas. Também acho. Dinheiro, ambiente bom, quando ele percebe que é um ambiente de desenvolvimento, né? Por exemplo, na empresa, assim, o pessoal chama a gente meio de doido, mas a gente faz pelo menos uma vez, 2, 3 vezes por mês, assim, uma ativação. A gente junta todo mundo e bota um som alto lá, pula todo mundo, dá um bom dia para todo mundo, né? Então, a gente tem essa energia de envolvendo pessoas, assim, né? Treinamento, manda para treinamento, faz capacitação, faz feedback o tempo inteiro para desenvolvimento e tal. Enfim, pessoas ficam, pessoas vão embora e é super natural, né? Não é natural uma rotatividade alta. Mas pessoas que entram e saem é natural, né? Saber contratar também é importante, existe técnica, né? Para te saber contratar o perfil que você precisa para aquele tal setor. Enfim, cara, é isso. Basicamente isso aí. Cara, muito legal, né? A palestra tá ensaiadinha, né? Tá O prontinho. cronômetro tá quase batendo...
Era aquelas palestras de palco que fica o cronômetro ali. Isso, fica o cronômetro embaixo e ele vai... E eu vou falar, na imersão, a gente podia falar exatamente 2 minutos, tinha que acabar certinho, tá? Uhum. Então, esse é um treinamento também que a gente legal. fazia na palestra. Porque uma coisa a pessoa que contrata o palestrante odeia é o cara não ser pontual, o cara acabar a palestra depois. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que na imersão também tu aprende. Tu tem que ser pontual. Fantástico. Não, muito bom, né, Sheila? Mas fique à vontade, eu tô Não, aí assim, pra conversar. Felipe, é muito legal a gente ter pessoas como você, primeiro, querendo compartilhar, né? Porque tu podia estar fechado no teu mundinho lá, né? Porra, tua empresa bombando, tudo certo, tu vai estar super bem. Mas, cara, quando tu se coloca à disposição para palestrar, para fazer um podcast, para fazer um evento, para fazer um clube, cara, assim, ó, obviamente tu vai ter retorno financeiro, mas o retorno que tu vai dar para as pessoas, né? Aquele empresário, aquele empreendedor que tem dúvida, que tá se sentindo sozinho e tal, cara, o ganho que tu vai dar para esse cara é muitas vezes superior ao ganho financeiro que tu vai ter. Então, muito legal isso. E eu cara. quero afirmar aqui que, cara, eu faço isso não é pelo financeiro, tá? Não, é pelo propósito. Tenho dúvida. Né? E, obviamente, tem o retorno financeiro, claro. Não vamos ser hipócrita, né? Sim. Mas o meu foco não é no retorno financeiro. O meu foco é realmente transbordar, passar esse conhecimento, né? E poder fazer... Cara, quantos empreendedores vão assistir? Inclusive, a gente teve um evento ontem lá no Norden, né? Agradecer o Norden também, que cede o espaço pra gente, né? No porão do Norden. Legal. Ontem a gente fez um evento para 50 empresários. A gente falou sobre a saúde do homem de negócios. Então, a gente traz muitos temas relevantes, né? Isso é importante. E, cara, teve vários... A gente faz a nossa confraria de negócios, que não é o clube de negócios, é um outro clube que a gente tem, que a gente tem as nossas reuniões fechadas e as nossas reuniões que a gente faz traz convidados. Cada confrade pode trazer um convidado. Então, eu trouxe um convidado, cara, que ele me agradeceu um monte, porque várias pessoas que vão ali, justamente a gente convida para eles saírem dessa inércia de, tipo assim, cara, eu não sei o que acontece, cara, o cara não é bom. Aquilo que começaram a me tocar, eu faço isso hoje com as outras pessoas, né? Legal. Então, ter a oportunidade de te transformar, como o Alexandre fez na minha vida, eu transformar a vida dos empreendedores e dizer, cara, sai daí, cara. Tu não tá no lugar. Isso não é normal, sabe? O que tu tá fazendo. Precisa se desenvolver, descobrir, enfim, é tudo que a gente falou. E é muito legal, cara. Eu me sinto muito honrado, assim. Eu acho que eu tô deixando um legado. Todo mundo quer deixar um legado, verdade, né? verdade. Então, a gente tá fazendo o podcast, eu fazendo isso que eu tô fazendo também, correndo atrás. Eu vou deixar um legado. É isso aí. Não importa. A gente falou de colaborador. Saí, deixei um legado. Treinou ele um monte, ficou um ano, ficou bom, foi empreender. Vai, cara, apoio, ajudo. Deixei legado, sabe? A pessoa sempre vai ser grata. E o mais legal, né, Felipe? Que assim, tu venceu a barreira do tempo. Cara, 15 anos da nova empresa. Você contar o tempo lá de Ilhota, que foi uma experiência gigantesca, como tu falou. Cara, tu já venceu a barreira do tempo. Então, assim, super jovem como tu és, ainda tanto tempo de empresa, vira um exemplo mesmo positivo, além da própria fala, mas do exemplo feito mesmo, né? Da onde tua empresa começou, lá 9 metros quadrados, onde está hoje, com os parceiros que tem, com os clientes que tem, e sem dúvida com a qualidade que tem para ter clientes desse perfil. Então, acaba que tu tem uma autoridade também na prática. E eu acho que somando esses dois fica legal. E de fato, né, assim como o Alexandre fez contigo, pode ter certeza que muita gente também vai te usar de exemplo e dizer assim, cara, o Felipe fez a diferença aqui na minha empresa, de tal forma, de tal forma. E às vezes tu nem vai saber, né? Numa conversa que tu vai dar uma palestra, tu nem sabe que tá modificando tanto a empresa do cara, a cabeça do cara, e no fundo vai estar. Então é muito legal, né, Sheila? É isso aí. Cara, um prazer te receber aqui. Obrigado por ter vindo. A gente está gravando uma quinta-feira à noite, chovendo, festival, o Risoto do Bem acontecendo. Cara, obrigado por disponibilizar o teu tempo. Fico muito feliz, cara, foi um prazer. E, cara, deixa a câmera e o microfone aí para as tuas considerações finais e para a tua despedida. Bom, posso falar para os empreendedores? Claro, com certeza. Para os jovens e para os mais experientes também? É isso para todos. Cara, para mim o sucesso é acessível, cara. Na minha ideia são três linhas que a gente tem que entender. A ambiência, com quem a gente anda, legal, onde a gente está, que meio a gente está. A mentalidade positiva, que é muito importante, a gente é muito influenciado por coisas negativas. Verdade. E a terceira coisa é a constância, cara. Quanto tempo tu aguenta continuar? Por que tu tá parando? Por que motivo tu tá parando? O que tá te parando? Resiliência, né? Então, a resiliência é a constância, né? Então, eu falei da constância, né? A constância, a mentalidade empreendedora e a ambiência. Ambiência, mentalidade empreendedora e constância. Essas três coisas, para mim, são as coisas mais importantes que fazem uma pessoa atingir o sucesso. Então,
seja o negócio que for, seja a empresa que for, o segmento que for, se você tiver essas 3 coisas, na minha opinião, você vai alcançar o sucesso. É isso. Muito obrigado. Muito bom, né, Sheila? E obrigado aí, Edinho. Obrigado aí, Silvio. Gostei demais. Que bom. É isso aí. Agradecer também aos nossos patrocinadores que apoiam a gente a trazer conteúdos como o do Felipe aqui para você. A Econova, inteligência em processos químicos. Para você que tem indústria têxtil, tem um QR Code aparecendo na tela. É só apontar o celular e você vai ver a carta de produtos aí da Econova. A BML Patologia, para você que precisa de diagnósticos com agilidade, confiança e com qualidade, entre em contato lá com o time da BML. E o pessoal da... o pessoal da Fader, que nos presenteou aí com um cupom de desconto para participar da NRF em Nova York no ano que vem. Eles estão montando aí um grupo para fazer essa viagem. Nos concederam um cupom de desconto. Está aparecendo na tela, é só você apontar o celular. Vai ser direcionado, diz que ouviu aqui no Notopo. E você também nos ajuda aí com esse parceiro também. Muito obrigado para você que ficou até aqui. A gente se vê no próximo episódio, né, Dinho? É isso aí. Bem lembrado, né, Sheila? O cupom da Fader aí. Fader, uma empresa forte da nossa região, fazendo aí excursões para a NRF, maior feira de varejo do mundo. Tive o prazer de estar na última aí com o Thiago, o pessoal da Fader. Sensacional. Você que trabalha com varejo, é varejista ou fornece para o varejo e tem a possibilidade de estar lá onde tudo vai acontecer primeiro, não perca essa oportunidade. E a Fader dando aí 15% de desconto, acaba fazendo muita diferença e você vai com certeza mudar aí a sua visão de negócio, pode ter certeza. Agradecer o Felipe, agradecer a você da nossa audiência que está aí conosco, que participa, que manda perguntas, sugere os convidados. O Notopo é para isso, o Notopo é trazendo conteúdo gratuito aí para você se inspirar. Conteúdo como esse do Felipe, né, para você olhar tanto aspectos positivos quanto negativos, a superação feita e o sucesso alcançado. Então, se inspire também com o Notopo, com o Empreenda SC e com todos os podcasts que a gente tem aí na região que trazem empreendedores que a gente conhece e que a gente confia. Então, fique ligadinho, até o próximo episódio. Um grande abraço.